Hoje vamos falar acerca da entrada triunfal de Jesus como rei em Jerusalém. Eu não sei como vocês pensam na palavra rei, o que é o vosso primeiro sentimento. Gostam da ideia? Acham que os reis são úteis? Bem, às vezes as pessoas pensam que os reis são um bocadinho a não viver à custa dos outros, não é? Não fazem nada na vida e andam aqui a viver à custa dos contribuintes. Mas é interessante esta imagem que nós podemos ter de rei, porque eu acho que vai de alguma forma também determinar a ideia quando nós falamos de Jesus como rei. Não sei, o que é que isto vos faz sentir? Sentem-se muito presos? Sentem-se? O que é que sentem? Mas o episódio que hoje vamos ler realmente é um episódio muito interessante, chamado hoje é o domingo do Ramos. Porquê? Porque há a poda das árvores. O que é o domingo do Ramos? Porque realmente na altura de Jesus, não é? Quando ele entrou, eles cortavam ramos que colocavam lá. Não é? Agora há outras vertentes dos afilhados e das madrinhas e essas coisas todas. Mas na verdade a ideia dos domingos de Ramos vem daquilo. Há pessoas que gostam muito de plantas, a minha esposa é uma delas, não é? Pensa que este é o domingo dela, mas não é. E aquele episódio é um episódio muito interessante que hoje vamos ler. Aquele momento em que Jesus é recebido como rei por uma multidão para 5 dias depois ser acusado de ser um criminoso. E vamos ler o episódio no Evangelho de Mateus. Curiosamente, este é um dos episódios que a Bíblia fala nos 4 Evangelhos. Nem todos os episódios da Bíblia têm nos 4 Evangelhos, mas este é dos poucos que está a repetir nos 4 Evangelhos. Tal é a importância deles. E eu acho interessante porque ao lermos vários, nós vamos ficar com uma ideia muito mais completa do texto. Então, Mateus capítulo 21, versículo 1. Diz assim: quando se aproximavam de Jerusalém e chegaram a Betfagé, no Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: ide à aldeia à vossa frente, imediatamente encontrareis um burro amarrado lá, com o seu jumentinho junto a ela. Desamarra-os e traz-os até mim. E se alguém vos disser alguma coisa, dizer que o Senhor precisa dele, e ele enviará depressa. É curioso porque neste ponto Jesus falou aos discípulos para irem buscar um burro. Curiosamente aqui diz, o que é que diz aí? Um burro amarrado lá com um jumentinho. Então são quantos afinal? 2. São 2. Ok, o que dá a entender é que realmente se vamos ler outros evangelhos vamos encontrar que fala de um burro. E o que é interessante nisto para nós vermos é que os evangelhos dão-nos perspectivas diferentes dos vários episódios. Mas eu acho que isto é muito bonito. Porquê? Porque não havendo contradição, há uma complementaridade, mostra que não houve algo combinado entre eles. E o que descobrimos é que verdadeiramente o que acontece, ao que parece, também pela profecia de Zacarias, é que ele realmente foi buscar um burro que tinha um filhote, um jumentinho, e ele vem com a mãe. A Bíblia diz que trouxeram o burro e o jumentinho e colocaram os seus mantos e Jesus sentou-se sobre ele. Ainda que isto pareça uma coisa muito trivial e muito sem sentido, não é? Sem grande importância, a ideia de buscar este burro ou este jumentinho é de profundo significado bíblico e teológico. Porquê? Porque muitos anos atrás, centenas de anos atrás, houve uma profecia por Zacarias, o profeta Zacarias, que diz assim: canta de alegria, ó cidade de Sião, alegra-te, cidade de Jerusalém. Olha, o teu rei que chega justo e vitorioso, humilde e montado num jumento, no filho de uma jumentinha. Ele destruirá os carros de guerra de Efraim, os cavalos de Jerusalém, os arcos de guerra, estabelecerá a paz entre as nações, dominará desde um mar até ao outro, desde o Eufrates até ao fim do mundo. É muito interessante, na João Ferreira de Almeida,
século XXI, diz: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. O teu rei vem a ti, e ele é justo, traz a salvação. Ele é humilde, e vai montado num jumentinho, filho de jumento. Então assim nós chegamos a uma visão melhor do que é o texto. O texto que estava aqui a cumprir-se nos dias de Jesus, uma semana antes da sua ressurreição. Na verdade, este é o domingo antes da sua ressurreição. E o que é que nós aprendemos aqui? Primeira coisa, alegra-te, não é? Esta é a primeira mensagem. Alegra-te muito porque o teu rei chegou. O comentário bíblico diz assim: portanto, alegra-te grandemente, exulta de alegria, considera isto como boas novas, tenha certeza de que é verdadeiro, deleita-te com o pensamento de que Ele está a vir, de que Ele está a caminho de ti. Está preparado para te encontrares com Ele, com aclamações de alegria, como alguém que é incapaz de escondê-la, por ser um gozo tão grande. Não te sintas envergonhado de a possuir, por ela ser tão justa. Clama, hosana a Ele. É muito interessante esta ideia que Zacarias fala, que diz: aclama, alegra-te, ó filha de Sião. Esta alegria que Jesus estava a trazer era uma alegria que vinha desta convicção de que Jesus era este rei, profetizado por Zacarias antes. E curiosamente diz lá no texto bíblico, que ele é filho de David. Curiosamente, Salomão também entrou em Jerusalém em cima de um jumento, o filho de David. Então, eu acho que o povo todo, a multidão, sabia quem era Jesus. E por isso aquela profecia vinha ao de cima muito naturalmente. E se Jesus, claro, é este rei, então aqueles que são súbitos de Deus têm que o reconhecer como rei. Os judeus fizeram chamando o filho de David. Espalharam as suas capas perante ele. Este era um costume antigo, não é? Que para a posição real era estendida aquelas capas. Hoje faço isto na cama das fitas, não é? Campo Forte. Mas era um episódio de reconhecimento do rei que chegava. E claro, para nós hoje, reconhecemos que Ele é o soberano, colocamos os nossos corações diante dEle, a nossa vontade em submissão, e pedimos que Ele governe sobre tudo o que nós pensamos, sobre tudo o que nós dizemos e sobre tudo o que nós fazemos. Quando nós dizemos que Ele é o nosso Rei, estamos basicamente a dizer que Ele tem o direito de governar a nossa mente, a nossa fala, a nossa vida. E realmente é esta a nossa oração, é que aquilo que aconteceu então, que é verdade, que é real, possa ser aquilo que acontece no teu coração e no meu coração. O livro de Zacarias traz coisas que aqui não diz. Se vocês forem ver, e muitas vezes acontece muitas profecias, as profecias não são totalmente citadas, só às vezes partes da profecia. Aqui não é citado, por exemplo, o facto de que este rei é justo. Mas porquê que ele é um rei justo? Porque não é um rei que anda com favores. E o que é curioso é que a multidão, toda ela que estava lá, percebeu isto. E o que vemos no texto bíblico, lá, particularmente em João, é que alguns colocaram as suas vestes por cima daquele burro. Vocês podem imaginar um burro, não é? Os burros é um animal muito, muito curioso. Não sei se quem é que já ouviu assim cara a cara? Mas é muito interessante. É um animal assim sem aquele aspecto grande, pomposo. Agora, se vocês imaginarem umas vestes coloridas por cima do burro, a dar assim um ar mais pomposo. E era isso que estava a acontecer. As vestes em cima dele, as vestes pelo chão e os ramos atirados pelo chão enquanto aquele burro carregava Jesus naquele caminho para Jerusalém. Há um momento solene.
A multidão que estava lá em Jerusalém, não sei se vocês imaginam quantos seriam. Mas pensa-se que seria à volta de 2,5 milhões de pessoas. Sabem porquê? Porque a festa judaica mais importante era a Páscoa. Era o início de 3 festas. Era a Páscoa e os tabernáculos e a festa das colheitas. Mas a festa, o que inicia tudo, é a festa da Páscoa. E na Páscoa, todas as famílias judaicas vinham de todo o lado com animais para oferecerem em sacrifício por causa dos seus pecados. Então, se vocês conseguirem imaginar, a cidade estava cheia de gente por todo lado. Por todo lado. E a cidade era no cimo do monte. E à volta da cidade, nas colinas, existe o chamado o Monte das Oliveiras. Jesus vinha lá, ele estava a chegar de Jericó. E a Bíblia fala aqui, em Mateus, diz que a multidão rodeou o Senhor. Uns iam adiante dele, outros iam atrás dele e outros iam ao lado dele. Então havia uma multidão ali. E esta multidão o recebe como rei. O recebe como rei e diz: eis que o teu rei vem a ti. Eles perceberam claramente isto. Que era o rei que estava a chegar. Por isso eles mesmo dizem mais à frente, não é? No versículo 9, bendito que vem em nome do Senhor, hosanas ao filho de Davi. O que é que descobrimos aqui? Era esta ideia de hosanas ao filho de Davi. A palavra hosana quer dizer salva-me, salva-nos. É tirado do livro a primeira referência que há lá no livro de Salmos 118, 25. Era um grito que vinha dentro deles: salva-nos, Senhor, salva-nos. Era esta ideia que vinha do fundo da alma daquele povo. Não é? Porquê é que é importante este grito? Porque, em parte, é um grito de vitória, é um reconhecimento que Jesus é o único Salvador. Por outro lado, é um grito de um desespero grande. Salva-me, Senhor. Como que a oração de um pecador que precisa de um Salvador. E uma vez que Jesus é o filho de David, há claramente uma chamada para tu e eu nos submetermos a Ele. Para tu e eu nos rendermos a Ele. Como este Rei vitorioso que vem sobre nós. É curioso, lá no livro de Lucas, noutra passagem paralela a esta, diz assim: bendito o Rei que vem no nome do Senhor. Paz no céu, glória nas alturas. E disseram diante da multidão alguns dos fariseus: mestre, repreende os teus discípulos. Manda-os calar. E Jesus disse: digo-vos que se estes se calarem, até as pedras clamarão. Tu e eu precisamos de continuar a proclamar: Jesus, salva-nos. Eis que tu és o Rei que vens. E nesta Páscoa, como em cada dia, precisamos de acolher este Rei e de torná-lo conhecido. Torná-lo conhecido porque mesmo a mensagem é tão urgente e é tão imperativa que se até os homens se calassem, de pedras Deus faria uma voz soar. Agora, esta história é uma história incrível. No livro de Zacarias fala acerca deste rei que ele diz que é justo, este rei que é salvador, que é um rei vitorioso, mas também Mateus, curiosamente, apanha a expressão. E o que é que ele diz no versículo 5? Eis que o teu rei vem como? Humilde. Não é? Humilde. Ele vem humilde, montado num jumento. Claro que isto era um contraste tão grande numa altura do Império Romano em que os reis entravam com os seus cavalos, com as suas riquezas e que mostravam a pomposidade daquilo que tinham conquistado. Tal como acontecia em Roma. Há lugares em Roma que ainda hoje existem algumas vias que eram preparadas, tipo avenidas, não é? Que eram preparadas para que o exército entrasse e se mostrasse.
mostrasse o que tinha conquistado. Mas aqui está o que é mais surpreendente. O rei legítimo, o rei vitorioso e salvador, é um rei que não vem num cavalo lusitano. Eu, ano passado, fui lá com o meu filho gosta muito de estar lá em Santarém, lá na casa do avô da noiva dele. E aconteceu que na altura de um programa que é lá no Golgã, que é a festa do cavalo, nós fomos lá. E é uma coisa impressionante. Os cavalos é uma coisa bonita, imponentes, vaidosos. A forma deles cavalgar é uma coisa incrível, não é? Os cavalos lusitanos, uns cavalos também muito conhecidos pela sua beleza e robustez. E a imponência deles é uma coisa incrível. Agora, o que é estranho é que este rei que é o rei dos reis, o senhor dos senhores, decide vir montar, não num cavalo, mas num pequeno jumento, que nunca havia sido montado, por isso ainda seria mais estabalhoado que qualquer jumento. E ele lá vem. Ainda por cima, aquele jumento nem era dele, era um jumento emprestado. E isso marca o quê? Marca claramente a sua mansidão, a sua humildade. E o que se vê aqui também é doçura. Zacarias fala acerca disto, a doçura, que é um dos atributos deste rei, que monta num burro. De todas as criaturas, o animal mais simples, e um burro emprestado. E uma das coisas também que vemos lá em Zacarias, algumas traduções dizem ao filho de Sião, ao filho de Jerusalém. É o facto de que este rei trata a sua nação, trata os seus súbditos, não como subalternos, mas como seus filhos, suas filhas. Mostra claramente uma relação amorosa e carinhosa que ele tem connosco também. É como que uma imagem de um pai que chega à noite na cama da sua filha e a vê dormir e põe-se de joelhos e consegue sentir o respirar dela e lhe diz assim: tu és a minha preciosa menina. Eu acredito que é o mesmo que Deus pensa de nós, seu povo. Este amor que Deus nos tem. Este rei que é um rei humilde, gentil. Mas também é muito interessante. Este rei que também diz aqui que não veio somente para Israel. No livro de Gênesis 49, numa das profecias que um dos pais da nação de Israel, Jacó, dá aos seus 12 filhos quando vai abençoá-los, quando coloca a sua mão sobre eles para trazer a bênção. E quando ele vai abençoar Judá, ele diz assim: o cetro não sairá de Judá. Nem havia rei. Ele está a falar isto porque ele sabia que o rei que haveria de vir, que seria David, seria de Judá. E o cetro não sairá de Judá, o legislador, dentro dos seus pés, até que venha Siló. E aí eles se congregarão quem? Os povos. A salvação prometida não era para um povo. A salvação prometida era para os povos. E Zacarias percebe isto claramente, quando ele diz: e ele estabelecerá a paz, falando do rei que vinha, e entre as nações. As nações. E o que é interessante também, é o que percebemos aqui na profecia de Zacarias, é o que este rei haveria de trazer, este rei universal, haveria de trazer a paz. Chamam isto os judeus o Shalom. O Shalom não é simplesmente uma ausência de guerra, mas o Shalom, a paz, é um bem-estar geral. Aquela sensação que às vezes nós temos, que dizemos assim: eu estou bem. Não é? Estou mesmo bem, sinto-me
pronto, sinto-me, às vezes dizemos nós, realizado, sinto-me satisfeito. Se partisse hoje já estava tudo bem. E este rei que estava a chegar ali a Jerusalém, estava para trazer esta paz para as nações. Na verdade, Jesus é o mais manso dos reis. Filipenses 2 nos diz que ele, sendo Deus, não quis ser semelhante a Deus, mas humilhou-se a si mesmo e tomou a forma de homem. O que é curioso quando nós juntamos esta imagem, não é, do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Este Rei que é justo, Salvador vitorioso, com este Rei que é humilde. Encontramos isto também no episódio da sua própria vida. Quando Handel escreveu a sua ópera, o Messias. Oratório. O Messias, não. O Messias, em que é muito baseado na passagem de Zacarias e tem algumas expressões de Jesus, e uma delas, claro que é esta entrada triunfal. E ele cita estas palavras de Isaías, quando diz: os olhos dos cegos se vão abrir, os ouvidos dos surdos se abrirão, o coxo saltará como um veado e a língua do mudo cantará. Isaías 35. E estes são os milagres que Jesus realizou para confirmar que era o Messias. Quando João Batista começou a duvidar se ele seria ou não o Messias, Jesus lhe mandou dizer: olha, os cegos recebem a vista, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado as boas novas. Uma vez que se cumpriam os milagres do Antigo Testamento, provavam que ele era o Messias, e com a mesma graça de rei, Jesus ajuda aqueles que se dirigem a ele com fé. O facto de ele ser rei não nos trata de uma forma abusiva, mas ele governa com o coração nas mãos. Quando somos desobedientes, ele dá-nos para o caminho certo. Quando estamos desanimados, ele nos encoraja a não desistirmos. Quando estamos abatidos, ele limpa as nossas lágrimas. O nosso Rei legítimo e vitorioso tem tanto poder quanto doçura para nos curar. Um dos homens que mais percebeu isto foi um homem chamado John Newton. John Newton era um traficante de escravos. O seu trabalho era carregar homens de África para as Américas e transportá-los como peças, como animais. E num desses episódios, John Newton teve um encontro com Deus. Foi ele que nos deixou o hino Amazing Grace, maravilhosa graça. E ele foi pastor e com a sua influência também ajudou um legislador chamado Wilberforce, na Inglaterra, para abolir a escravatura. E este homem, quando, no século XVII, quando ele prega sobre Zacarias 9 e mostra quão maravilhoso é servir Jesus Cristo, o Rei Gentil, ele diz assim: felizes são estes, os seus súbditos que habitam na sua sombra. E ele experimentou que a sombra de Jesus trazia cura à nossa vida. Cristo nos governa, não com uma vara de ferro que magoa, que quebra os seus inimigos, mas com a sua vara de amor. Cristo reina por direito próprio nos nossos corações. Ele reina sobre um trono de graça, no qual todos temos acesso, de onde podemos receber resposta às nossas orações, misericórdia, paz, perdão dos nossos pecados, graça para nos ajudar nos tempos de necessidade e uma oferta renovada que responda a todos os seus desejos, cuidados, serviços e conflitos. Ora, somos salvos por este Rei tão humilde, tão gentil e tão doce. Então tu e eu também temos que servi-lo assim. Uma das marcas do cristão, em Gálatas 5, tem que ser esta humildade, fruto do Espírito Santo em nossa vida.
infelizmente, muitos cristãos, pela dureza dos seus julgamentos, pelas suas opiniões às vezes tão abrasivas, tão ásperos na forma como tratam outros, parecem que não conhecem este rei manso e humilde. Parece que o rei deles é o outro. É curioso que Filipenses diz que o vosso amabilidade ou doçura seja evidente para todos. Agora, quando nós vemos Jesus aqui entrar, não admira esta visão. Os discípulos fizeram como Jesus trouxeram a jumenta, o jumentinho, e puseram sobre eles os seus mantos, e Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu os seus mantos pelo caminho, outros cortavam ramos das árvores e espalhavam pelo caminho, e as multidões, tanto que as que iam adiante como as que seguiam, clamavam: Hosana, ou seja, salva-nos, filho de Davi. Bendito que vem no nome do Senhor, Hosana nas alturas. E quando Jesus entra em Jerusalém, toda a cidade se agitou e começou a perguntar: quem é ele? Não admira que as multidões o receberam assim. Ele estava a chegar para ser o rei legítimo, o rei justo, vitorioso e humilde. Agora, deve ter sido uma imagem incrível a chegada de Jesus. Jesus, ao aproximar-se pelas montanhas, em Jerusalém, naquela encosta do Monte das Oliveiras, enquanto lá em cima ele monta, lá em Bacfagé, monta naquele burrinho e começa a descer, e as multidões começam a rodeá-lo, à frente, atrás, ao lado, por todo o lado, a tirarem os mantos para o chão, a dizerem: bendito o Rei que veio em nome do Senhor. Mas no meio de tudo, há um episódio que eu não falei. É que enquanto Jesus desce aquela montanha, Lucas capítulo 19 nos fala disto. É importante, às vezes lemos vários evangelhos no mesmo episódio, ficamos muito enriquecidos. Enquanto ele desce aquela multidão, enquanto ele desce aquela montanha, diz-nos a palavra que Jesus olhou para a cidade e emociona-se. E chora pela cidade. E diz assim: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis eu ajuntar-te como uma galinha junto aos seus pintos e tu não quiseste. O amor de um rei. É tão contrastante a imagem triunfante daquela multidão a dizer bem-vindo e a emoção de Jesus a perceber que tudo aquilo era da boca para fora. Talvez não digamos, mas isso não acontece connosco. Será que não acontece? Será que não acontece tantas vezes em que nós não caminhamos uma segunda milha com Jesus, nos envergonhamos de dizermos que somos seus discípulos? Mas Jesus chorou, emocionou-se. Enquanto ele desce aquela montanha, as procissões de louvor começavam a gritar Hosanas ao filho de David, bendito aquele que vem no nome do Senhor. Hosanas ao filho de David. Exatamente estas boas-vindas que Jesus merece hoje. Ele, ao filho de David, o nosso verdadeiro e legítimo rei. Talvez nesta altura a nossa mente seja muito confundida com muitas coisas que estão a acontecer no mundo, certo? Mas, tal como naqueles dias, eu penso que a mensagem é para nós, de Zacarias: alegra-te e recebe Jesus. Ele é o Rei que vem. Que Ele tem os nossos melhores afetos, a nossa maior alegria. Ele é um Salvador bendito. Ele traz-nos bênçãos e bendito seja aquele que o enviou. A humildade e o amor são as marcas do seu reinado. Ele não vem com violência, com agressividade, com oponência. Ele é um humilde. Alguém que, como falávamos na semana passada, colocou o fecho, o trinco da parte de dentro. E tu e eu temos que abrir a porta para ele poder entrar. Porque ele não vai abrir a porta. E
finalmente, acho que claramente há uma mensagem, a importância de tu e eu percebermos uma coisa. Esta mensagem tem que ser anunciada. Tem que ser anunciada. Talvez tu digas, mas ninguém vai querer ouvir, mas se tu não falares, Deus vai arranjar outras formas. E Deus espera que tu e eu sejamos estes bons mensageiros da mensagem de Jesus. Vamos orar. Senhor, nesta tarde eu oro que esta tua palavra, Senhor, venha ao nosso coração, também pelo poder do teu Espírito Santo. Eu oro que tu fales à nossa vida, eu oro que tu reveles à nossa vida, Senhor, o que tu queres falar. Usa-nos, Senhor, para levar esta mensagem também aos outros. E neste momento em que todos nós estamos a viver com muitas perguntas, até acerca do futuro, talvez até receios acerca do que vai acontecer, Senhor, tu não foste surpreendido por aquela multidão que naquele dia te recebeu como rei, que 5 dias depois dizia: crucifica, crucifica. Ou como tu não estás a ser surpreendido pelo que está hoje a acontecer no mundo, Senhor. E nós oramos a Ti nesta hora, oramos, pedimos que Tu venhas sobre nós e nos ajudes a seguir-te e a amar-te com todo o nosso coração. Por isso, Senhor, fala a nossa vida, ajuda-nos a darmos-te as boas-vindas, a gritarmos a Ti, Hosana ao Filho da Vida, Hosana nas alturas. Salva-nos, Senhor, e que Te busquemos com todo o nosso coração, com todo o nosso ser, e aproveitemos as oportunidades que depois diante de nós para proclamarmos Jesus, nosso Salvador. Amém.